Oi, gente, estamos de volta. Nós vamos agora conversar um pouquinho sobre o princípio, não é? Que está no inciso 7, o objetivo, como queiram, né? Está no inciso 7º do artigo 194, tá? Que é o caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite, portanto, com participação de trabalhadores, empregadores e aposentados e o governo, não é? 4 representações aí em órgãos colegiados, tá? Que tratem de questões relevantes para seguridade ou previdência. Então, a ideia é criar um colegiado onde governo e representantes da sociedade civil eles se reúnam no sentido de discutir questões relevantes para, vamos dizer, no primeiro momento, seguridade, nós vamos ver que hoje mais a questão também da previdência, tá? Então, essa diretriz determinou que se criasse, num primeiro momento, o Conselho Nacional de Seguridade. Em seguida, esse Conselho Nacional de Seguridade foi extinto. Então, hoje nós temos, tá, com materialização dessa diretriz do caráter democrático e descentralizado, com gestão quadripartite, o Conselho Nacional de Previdência Social. Então, este conselho é um órgão colegiado de deliberação superior. Ele é formado por 15 membros, sendo 6 do governo federal, 9 representantes da sociedade civil, sendo 3 representantes de aposentados e pensionistas, 3 dos trabalhadores e 3 dos empregadores. Além do Conselho Nacional de Previdência Social, tá? Existem as unidades descentralizadas nos estados, que são os Conselhos de Previdência Social. Muito bem. Nestes conselhos, tá? Tanto os estaduais aqui quanto no Conselho Nacional, a ideia é que sociedade e governo tenham um espaço para discutir questões relevantes, né, acerca da Previdência Social. Esses conselheiros, eles têm, né, eles são nomeados pelo presidente da República, são indicados por confederações nacionais, tá, por centrais sindicais, tá, permanecem no conselho com um mandato de 2 anos, podem ser reconduzidos de imediato uma única vez, tá? Imaginem vocês, se é um fórum onde vai se discutir planos e programas de previdência, tá? Vai se avaliar a gestão previdenciária e você tem presente nesse colegiado patrões e trabalhadores, representantes dos trabalhadores, tá? Indicados por suas centrais sindicais, por, né, confederações, ambos, não é? Em alguns momentos, quando se vai discutir questões políticas relativas à previdência social, provavelmente surja alguma tensão entre representantes de patrões de trabalhadores. Então, vejam, aos trabalhadores é garantida a estabilidade, tá? No trabalho, não é? Na medida em que eles são conduzidos ao conselho, a partir do momento em que eles começam o mandato, até 1 ano após o fim do mandato, ou seja, quando eles se afastam, os trabalhadores ainda permanecem 1 ano na condição de estáveis, não podendo ser demitidos, a não ser que ocorra falta grave, tá certo? Então, olhem só, vocês têm aqui, tá, um fórum de discussão de questões importantes. Não tem esse conselho um papel executivo, tá? Ele é realmente um espaço para que a sociedade, através dos seus representantes, possa participar, analisando, aprovando, apreciando. Então vejam vocês, tá? Aí no regulamento, que eu imagino que vocês estão com ele, né, na mão aí, o regulamento no seu artigo 295 trata do Conselho Nacional de Previdência, tá? Primeiro da organização dele. E no artigo 296 vai tratar das competências do Conselho Nacional de Previdência Social. Então, competências. Primeiro, estabelecer diretrizes gerais e apreciar decisões de políticas aplicáveis à Previdência Social. Participar, acompanhar e avaliar sistematicamente
a gestão previdenciária. Apreciar e aprovar planos e programas da Previdência Social. Apreciar e aprovar propostas orçamentárias da Previdência Social antes de sua consolidação na proposta orçamentária da Seguridade. Acompanhar e apreciar, mediante relatórios gerenciais por ele definidos, execução de planos, programas e orçamentos. Então vejam, tá? O papel do Conselho Nacional de Previdência Social, tá? Que se reúne de forma, ordinária, uma vez por mês lá em Brasília, tá? É um colegiado que está lá na estrutura, integrante da estrutura do Ministério da Previdência Social. Eles não poderiam mesmo ter funções executivas. O que eles fazem é, como diz aqui, apreciar, aprovar, analisar. Apreciar, aprovar, analisar. É plano da Previdência? Planos, a respeito de Previdência Social e programas. O que o Conselho faz? Através aí de seus representantes, aprecia e aprova. É o orçamento, tá? Proposta orçamentária? Aprecia e aprova, tá? Então, a questão tá? É relevante você estudar as atribuições do Conselho? A gente nunca sabe, em sede de concursos públicos, o que é que o examinador quer quando ele fala em organização da Seguridade Social. Conceito, eu posso entender que conceito, eu esgoto o estudo analisando lá o artigo 194 da Constituição Federal? Muito bem, pode até ser, mas eu me obrigo também a ter um entendimento claro de qual é o propósito de cada uma das áreas componentes da Seguridade Social, tá? Então eu tenho que acompanhar o artigo 194, depois eu tenho que examinar o artigo, a partir do 196, quando começa a tratar de saúde, tá? E tem que examinar o 201 sobre previdência, o 203 sobre assistência social, tá? Porque quando eu falo em conceito de seguridade, isso passa também pelo entendimento das áreas componentes da seguridade. Quando se fala de princípios, minha gente, vocês têm que entender não só os princípios, os chamados objetivos, assim, na Constituição, e na lei apresentados, enquanto princípios e diretrizes da seguridade, tá? Basta eu saber que são princípios da seguridade, a universalidade do atendimento, cobertura, seletividade, distribuibilidade. Tem que saber isso? Com certeza. Mas você deve também, estudando na Constituição, do artigo 193, que é onde começa os dispositivos sobre a ordem social, até o 204, que é quando terminam os dispositivos sobre assistência social, as disposições sobre assistência social, se deve fazer uma leitura cuidadosa, porque no passado a banca, tá? No caso a ESAF, que vai preparar esse concurso do dia 10, ela esteve sempre muito interessada em colocar disposições acerca de saúde extraídas da Constituição, tá? Praticamente literais extraídas da Constituição. A gente não sabe se isso vai se repetir ou não, mas é fato que quando fala em conceito de seguridade, você tem que passar pelas outras áreas. Quando eu falo em princípios de seguridade, você tem também que visualizar os princípios das outras áreas, inclusive comparando qual é o princípio da seguridade, qual é o princípio da previdência, tá? Um fala em uniformidade e equivalência de benefícios. Na Previdência tem também uniformidade e equivalência de benefícios e serviços? É o mesmo princípio? Vamos comparar, isso é importante, tá? Um outro elemento que você tem que levar em consideração é esse da organização da Seguridade Social. O que eu tenho que saber sobre a organização? Que existem 3 ministérios a cargo de cada uma das pastas, saúde, previdência e assistência, é importante. Eu preciso saber que já existiu um Conselho Nacional de Seguridade que foi extinto, tá? Menos uma coisa para a gente estudar? Muito bem. Mas existe hoje, tá? Para dar cumprimento a essa diretriz aí do caráter democrático e descentralizado, o Conselho Nacional de Previdência Social. Precisa saber disso? Precisa. Detalhes, eu não sei, mas acho prudente que vocês deem uma examinada nesses dispositivos do regulamento da Previdência que trazem esse detalhamento aí sobre o Conselho Nacional de Previdência Social, tá? Vocês devem saber também que no âmbito da saúde existe também um colegiado com participação da sociedade
não nessa formatação quadripartite, mas existe, tá, a garantia de participação de representantes da sociedade no Conselho Nacional de Saúde, que existe no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Conselho Nacional de Assistência Social. Você tem que saber também que a Seguridade, ela se organiza sob a forma de sistema, tem que haver uma articulação entre as três áreas. Mas de que mais ele trataria na condição de organização da Seguridade Social? Eu entendo que para você fechar, tá, o conteúdo relativo a conceito, princípios e também, tá, a organização da Seguridade, qual é o mapa da mina? Artigo 193 a 204 da Constituição e no regulamento da Previdência Social, o artigo 1º até o artigo 7º do regulamento. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? No artigo 7º do regulamento, vamos encontrar aqui, tá? O que nós teríamos aqui de importante? Inclusive eu vou disponibilizar na internet, eu já fiz isso, né, no site do EVP, eu fiz isso já com alguns alunos, um arquivo que se chama o Mapa da Mina, tá? Esse arquivo eu tenho o Mapa da Mina 1, estou preparando o Mapa da Mina 2, que é exatamente a articulação dos itens do edital, tá certo? Os itens do edital com os artigos do regulamento e da Constituição, que são importantes para você estudar. Então vejam, no regulamento aprovado pelo decreto 3048, quando você começa o seu estudo do regulamento, o artigo 1º vai repetir o artigo 94 da Constituição Federal, tá? Aproveita que já leu lá na Constituição, lê de novo aqui para revisar no artigo, no 1º aqui, né? Conceito e princípios da Seguridade Social. Já no artigo 2º, trata da saúde. Você precisa ler, tá? Você vai descobrir que coisas aqui, né, referenciadas, você já conhece. A saúde é direito de todos e dever do Estado. A questão do acesso universal e igualitário visa, né, fazer face tanto à doença, reduzir o risco de doença, como de outros agravos. Você já conhece, mas vejam vocês que nós temos no artigo 2º vários princípios relativos à saúde. Isso é importante? É importante. Já foi cobrado em prova? Perfeitamente, tá? A ponto de, nós temos aqui no artigo 2º do regulamento, tá? Um princípio que diz assim, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas. No passado, a ESAF já me colocou numa prova, tá? A seguinte redação, atendimento integral com prioridade para as atividades repressivas, tá? Então, você tem que fazer uma leitura cuidadosa dos princípios da saúde. Em seguida, artigo 3º, assistência social. Você precisa examinar? Perfeitamente, precisa. Artigo 4º, trata de previdência e seus princípios. Esse, então, é fundamental. Coloque, tá, dentro de 2 quadros, assim, comparativos, os princípios da Seguridade, né, comparados com os princípios da Previdência Social. Você tem, por exemplo, aqui um princípio que é o seletividade e distributividade, mas na prestação de benefícios. O princípio lá na Seguridade é seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços. Ah, então é bom eu ler de forma comparativa? Perfeitamente. No artigo 5º, tem uma palavra mágica. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral. Tenho que ler? Claro que você tem que ler, tá? Eventos que desencadeiam cobertura estão aqui no artigo 5º. No caso dos artigo 6º, mas o artigo 6º já está dentro do livro de benefícios. Benefícios não cai na prova. Entretanto, no artigo 6º, diz que a Previdência Social compreende o regime geral e os próprios, tá? Isso é organização? Com certeza. Então, dei uma olhada também no artigo 6º. O 7º vai falar da administração do regime geral. Então, eu entendo que se vocês querem esgotar conceito, organização e princípios, qual é o mapa da mina? Artigo, vamos logo começar da ordem social, 193 a 204 da Constituição. E nesse primeiro momento, artigo 1º, tá?
a artigo 7º do regulamento, também vocês indo mais lá na frente para estudar sobre o Conselho Nacional de Previdência Social. Aí eu dou como concluído o estudo de conceitos, né, organização e princípios, perfeitamente, tá? A partir da nossa próxima aula, nós vamos começar a falar de financiamento. Nós vamos falar de contribuições de segurado, começando pelo segurado empregado, adiante avulso. E nesse momento em que a gente apresenta a contribuição, nós já vamos falar de algumas peculiaridades sobre arrecadação, recolhimento, prazos. Então, até o nosso próximo bloco, que vai ser financiamento da Seguridade Social. Bons estudos, gente. Até o nosso próximo encontro.